E uma saudação especial para os nossos irmãos católicos também. Amém. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Feche teus olhos agora. Eu vou louvar o Senhor com eles e vão seguir de oração. Após vir, nós estaremos ministrando a palavra de Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos e almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Poderoso, aleluia. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Eu tenho sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pode sentar, irmãos, de glória, quanto bem alegre para Jesus. O Espírito de Deus vai começar a orar por 10 pessoas aqui nessa noite, e vai descer uma unção tão forte que você vai ser relatado, viu? Nós vamos ministrar a palavra de Deus. Tem 3 pessoas aqui que o Espírito de Deus está me dando a revelação. Eu vi uma obra de macumbaria contra a sua vida e foi sacrificado um bode. E esse bode foi enterrado, a cabeça em uma catacumba. E o Senhor está repreendendo essa obra do diabo nessa noite, viu? E entre essas 3 pessoas tem uma pessoa que você tem sentido uma agulhada no seu corpo, viu? E, aleluia, bendito é o nome do Senhor. O Senhor está repreendendo obra de voodoo nessa noite aqui, viu? Nós vamos pregar a palavra de Deus para ganhar povo. Queridos,
Quando nós lemos o livro de Atos, nós aprendemos que o livro de Atos fala sobre a ascensão de Jesus ao céu e a promessa do Consolador. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor diz: mas recebereis a levura do Espírito Santo e há de vir sobre vós, e sereis testemunhas. E cada um de nós que estamos aqui nessa noite somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Para transmitir, para passar para a igreja, para que o povo de Deus seja abençoado. Eu levanto as minhas mãos e digo: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, porque eu quero ganhar milhões de almas para o teu reino, em nome de Jesus. Queridos, nós aprendemos aqui pela palavra de Deus um grande milagre. Pedro e João, dois homens de Deus, aleluia, tinham uma vida consagrada a Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Tiago, nós aprendemos o seguinte: é um versículo conhecido, mas a palavra de Deus ela se renova cada dia em nosso coração. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E à medida em que o poder do Espírito Santo encheu os discípulos, diz a palavra de Deus que eles receberam a autoridade de expulsar demônios, de colocar as mãos sobre os enfermos. E aí nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 2: falarão em outras línguas, e se comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Pedro e João receberam uma autoridade diferente do Espírito Santo, e eles estavam, segundo a palavra de Deus nos informa, que eles estavam aproximadamente 3 horas da tarde, na hora nona, aleluia, naquele templo orando. E de repente a palavra de Deus diz que havia um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe, desde o coxo desde a nascença. E diz a palavra de Deus que todos os dias aquele homem se colocava na porta daquele templo pedindo esmola, aleluia, que eram os que entravam. E eu fico analisando quantos passavam por aquele homem e negavam ajuda, mas era um trabalhar de Deus, aleluia, porque o Senhor colocou aquele coxo, aleluia, naquele lugar para fazer o milagre sobre a sua vida. Eu quero dizer já de antemão para os irmãos que você veio à casa de Deus. Você pode estar perguntando, aleluia, há tanta gente aqui nessa noite, tem tantas pessoas, e o Senhor está falando assim: meu filho, aleluia, muitos estão na expectativa de serem revelados, de serem curados, de serem libertos. Eu quero dizer, na autoridade do Espírito Santo, não se preocupe, porque o mesmo poder, aleluia, que estava sobre a vida de Pedro e João, é o mesmo poder que está aqui nessa noite para fazer milagre, para fazer sinais, para fazer maravilha, porque o nome do Senhor é grande, Ele que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Depois da glória de Deus tem algo para Jesus. Olha que coisa interessante, irmãos, quando nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Pedro e João, 2 servos de Deus, eram homens de compromisso, eram homens de oração, eram homens que pagavam um preço. Irmãos, nós estamos aqui nessa cruzada. Se a luta travar para você, se vier algum desânimo, algum levante, não te assuste. Entre em
tudo para você não tomar posse da vitória. Mas o Senhor diz assim, ó, persevere, porque o teu propósito nessa noite está sendo carimbado por Deus. E você não vai sair daqui sem ser abençoado, sem receber a vitória no seu lar, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira. Quem sabe a porta se está lacrada, fechada para você. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos é o Deus que diz na palavra dele, no livro de Isaías 45, versículo 2: eu irei adiante de ti, pegarei os portões de bronze e despedaçarei o Senhor de ferro. É o segundo dia dessa cruzada de milagre. Eu quero te dizer, o inimigo tentará colocar barreira, aleluia, como um muro de bronze na tua frente, mas o Deus que nós servimos, não se preocupe, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele vai estar pelejando pela tua causa, e a vitória vai ser tão grande que você vai chorar, você vai se alegrar, aleluia, você vai chorar, Senhor, aleluia, valeu a pena passar por toda aquela luta, aquela escassez, porque a vitória foi tamanha na minha vida. Quem crê, levanta a mão e exalta o nome do Senhor. Ai, Xere, Clementéria e Séria. Meu Deus. Pedro e João não tinham uma esmola para dar para aquele homem, mas o que eles tinham era uma virtude poderosa. Se tivesse um paralítico aqui nessa noite, e o Senhor falasse assim: esse paralítico vai andar. E se o Senhor falasse: será que vai andar mesmo? Mas muitas pessoas, nem que seja a minoria, falar assim: não, vai andar, porque aquele coxo andou. Glória a Deus. Santo Deus. E interessante, irmãos, a necessidade daquele homem foi muito grande. O que me chama a atenção é que Pedro e João fitaram os olhos daquele homem. E aquele homem pensou: agora ele vai dar alguma esmola para mim. Olharam para ele e pensou que ia receber alguma coisa. Mas Pedro e havia recebido a Shekinah de Deus. Ele olhou atentamente para aquele homem. Imagine o desespero. Quem sabe que ele não estava desesperado. Feche os olhos agora. Olha que luta travada que você tem que enfrentar. Vou profetizar, Senhor. Quantas vezes no seu casamento você olha assim e fala: Senhor, meu esposo, quando eu casei, estava uma bênção. Agora não entende, não me escuta, fica nervoso. E eu não queria que meu casamento fosse destruído. Mas se o Senhor não fizer alguma coisa urgente, a única solução é separar. O Espírito Santo diz para duas irmãs que estão aqui nessa noite: ele tem visto as suas lágrimas, tem doído lá no fundo da tua alma. Quantas vezes o diabo já soprou até no teu pensamento: desiste, joga tudo para o alto. Para que orar mais? Não vai acontecer nada, não aconteceu nada até agora. E você tem que ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você: minha filha, acredite. Porque quem fez a promessa não foi o homem, que o teu casamento seria restaurado, não. Eu fiz a promessa para ti, fui eu, o Senhor.
que conheça o teu coração, que veja as tuas lágrimas, que veja a tua preocupação. Quantas noites tu tens perdido o sono, e até as lágrimas já foram embora. Tu tem as lágrimas, chora, e parece que abre os seus olhos. O Senhor disse para ti nessa noite, porque eu juntou e não separa. A boa vida recebeu a oferenda para destruir teu casamento. Uma alta quantia de dinheiro foi paga para destruir a sua felicidade. Mas eu vou profetizar sobre o corpo. Oh Deus da glória! Levanta a sua mão. O Deus que te chamou, o Deus que te uniu ao seu esposo, é o Deus que está arrebentando a cabeça da boa vida. É o Deus que está visitando aquela madura que foi enterrada e que foi renovada durante muito tempo. É o Deus que, quando Satanás, há muito tempo atrás, riu na sua cara, hoje o Senhor está esfregando o focinho dele no chão. Aleluia, Deus! Já destruiu as forças dele. E está dizendo para ti nessa noite: acabou. Hoje, eu, o Senhor, envio o meu anjo. Salmo 34, versículo 7. Hoje o Senhor atropelando o seu filho e nos livra. Envia o meu anjo. Ei, Deus tremendo! Já derrotou o mal. E ainda hoje, quando você chegar na tua casa, você vai ver a diferença. Maravilhoso, Deus! Olha para nós. Os irmãos podem falar assim: eu vim buscar alguma coisa também. Eu vim. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, liberou a palavra profética. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Aleluia, meu Deus! Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Glória a Deus. Queridos, Meu Deus! que pode pedir quando você libera uma palavra profética, Oh, Deus tremendo! Deus assim embaixo. Meu Deus! O milagre aconteceu na vida daquele coxo. E também na sua vida hoje, Deus está trazendo sinais e milagres aqui. Você pode falar assim: como? Não estou vendo nada. Para o reino espiritual, já fui liberado do exército. Ei, Deus tremendo! Maravilhoso, Deus! Oh, Pai! Foi liberado uma palavra sobre a tua vida. E essa noite, a dor da tua coluna desaparece. Meu Deus! A macumba é destruída. O câncer desaparece. Tremendo, Deus! O vírus, HIV, o vírus da AIDS, desaparece. Ei, meu Pai! O soro de ferro desaparece. Levanta a sua mão para receber. Glória a Deus. O dia do aluguel se pinta hoje. E o Senhor coloca a chave do teu novo imóvel. Porque foi difícil também para as